nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles, recebendo a nossa companheira Vanessa Sanches, que veio trazer para nós o tema Jesus, neste momento de tanta necessidade, neste momento que nós precisamos mais ainda das bênçãos de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, que possamos ter um bom estudo. Então, nossa tarefa hoje é conversar sobre Jesus. Vamos estudar um pouquinho sobre o nosso mestre. E, para começar, vamos recorrer à nossa veneranda. A Joana nos diz que, por mais que a gente busque compreender o nosso mestre, nós estudamos, nós corremos atrás de estudar com profundidade seus ensinos, mas ainda a nossa atual condição espiritual ainda não temos os recursos necessários para compreendê-lo na sua plenitude. Então, nós vamos estudar sabendo que a gente ainda tem um certo limite, isso ensinado pela Joana. Então, um trechinho de uma página do livro Desperta e Seja Feliz. O homem Jesus. No atual estágio da psicologia profunda, um estudo da personalidade de Jesus não se torna conclusivo por ausência de agudeza, recursos técnicos e profundidade de entendimento da sua respeitável doutrina. O homem de Nazaré transcende as dimensões da análise convencional. Faltam parâmetros, paradigmas para penetrar o pensamento de Jesus e entender-lhe a vida, rica e enriquecedora. Ou seja, nos falta ainda o modelo comparativo, porque, sendo Jesus único, a Joana diz que ainda nos falta esse modelo de comparação. De uma forma geral, a psicologia poderá mergulhar no seu pensamento para entendê-lo através de suas próprias palavras. Então, nós aqui vamos seguir essa sugestão da Joana e vamos, por meio das próprias palavras de Jesus, como ele se colocava, como ele se afirmava para nós por meio do Evangelho. Então, a Joana diz, para a gente parar e refletir sobre essas passagens, quando ele se colocava como: eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Então, por meio dessas afirmativas de Jesus, como ele se apresentava, como ele convidava a humanidade para seguir o caminho certo. Então, nós vamos seguir essa sugestão da Joana. Mas, antes de seguirmos, o primeiro passo para compreender, iniciar essa compreensão, é entender Jesus como o governador do nosso planeta. Além de ser governador, ele foi o criador do nosso planeta. Ele recebeu do Pai a missão de elaborar, formar, construir mesmo o nosso planeta Terra. Então, quando ele disse lá, no Evangelho de João: em verdade, vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele afirmou ali que ele já existia muito antes de Abraão. Ele havia participado da formação do nosso planeta. E com todas as informações que a gente recebe do plano espiritual sobre esse processo de formação. Então, aqui, como fonte principal para esse tema, temos o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, em que ele explica esse processo de formação do nosso planeta. A partir do momento em que uma nebulosa, o Sol já está aí, uma partícula do Sol se desprende, e a partir desse momento, Jesus forma o nosso planeta. Então, eu vou ler um trechinho pequeno do Emmanuel explicando esse processo
de construção, porque ele chama Jesus de o divino escultor. Então, Emmanuel intitula Jesus de o divino escultor. Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, as descargas elétricas que se formaram para a formação da Terra, com as suas legiões de trabalhadores divinos, porque Jesus ali estava envolvido numa legião de trabalhadores angélicos que cooperaram nesse processo. Lançou o escopro da sua misericórdia, lançou a ferramenta necessária. Então, Jesus utilizou a misericórdia infinita sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Então, ele recebera do Pai uma matéria informe e ele, com a sua misericórdia infinita, ele deu forma ao nosso planeta. Operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, no qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então, naquele momento, há bilhões de anos atrás, Jesus esculpiu o nosso planeta, que seria essa escola abençoada, né, que Deus nos proporcionou, com o amor, claridade e justiça divina. Então, e além de ser o construtor da Terra, a Joana de Ângeles também se refere a Jesus como o Rei Solar. E o Raul Teixeira também. Conversei com o João ontem, tirando umas dúvidas, porque eu não consegui achar as fontes que explicassem melhor a situação. Então, João falou, então só cita, não é, João? Mas eu ainda não tenho estudo necessário para falar sobre isso. Mas Joana e Raul Teixeira nos falam sobre Jesus ser, além do construtor da Terra, o construtor do sistema solar inteiro. Então, ele é chamado de Rei Solar. Mas isso no futuro nós vamos ter mais fundamentos para estudar sobre isso. Mas, né, por enquanto, ficamos com essa abordagem dos dois, que é muito bela, né? Enfim. Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre Jesus, escolhemos o diálogo com a mulher samaritana como uma síntese de tudo que Jesus veio trazer a nós, de todos os ensinamentos que ele trouxe à humanidade. Então, por meio desse diálogo, nós desmembramos em várias partes e relacionamos com as passagens em que ele se afirma. Então, nós vamos fazer uma associação da passagem da mulher samaritana com todos esses posicionamentos de Jesus. O diálogo de Jesus, nós nos baseamos principalmente, claro, está no Evangelho de João, mas usamos o relato da Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Ela descreve de forma muito clara e bela, muito poética, esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então, o mapa está pequenininho, está ruim de visualizar aí, né? Mas, só para ter uma ideia, eu vou falar bem rapidinho dessa questão histórica. Jesus saiu aqui, Jesus e os discípulos, aqui dessa região sul da Palestina, no reino na Judá, Jerusalém, em direção, o objetivo era chegar a Galileia, lá no norte. Ele teria um caminho muito simples, que os judeus sempre utilizavam, os judeus da região de Judá. Eles passavam beirando o Rio Jordão, uma estrada chamada de Estrada Real, uma estrada bem mais simples, uma direção reta. Mas Jesus, no meio do caminho, chamou os discípulos a tomarem um novo caminho. Ele resolveu subir umas montanhas de difícil acesso e passaria por dentro de Samaria, até chegar a Jerusalém. A Galileia. Sabemos já, por algumas passagens do Evangelho,
da situação difícil ali entre judeus e samaritanos. Então, resumindo de forma muito simples, né, aproximadamente 900 anos antes de Jesus nascer na Terra, o reino foi dividido em duas partes, após o desencarne de Salomão. Então, seus filhos dividiram. E, com o tempo, toda a história dos hebreus, que é muito envolvida em escravidão, sofrimento, diáspora, guerras, os hebreus que viviam na parte, né, ali na capital de Samaria, eles foram levados como escravos para a Síria, e os que ficaram na região, ao longo dos anos, eles acabaram se misturando. E houve um sincretismo religioso, houve casamento interracial, que como eles chamavam na época, que eles não admitiam casamento de judeu com outro povo, com outra etnia. E esses hebreus que permaneceram na Samaria, eles acabaram sincretizando-se religiosamente e por meio do casamento também. E isso não foi admitido pelos judeus da região sul, né, os que ficaram chamados de judeu, por conta da região Judá. Então, isso fez com que gerasse um ódio entre eles, uma rivalidade, uma intolerância, que nós podemos observar no Evangelho. Então, Jesus, quando ele muda o caminho, ele passa por um lugar muito mais difícil, com um objetivo muito específico de chegar a Samaria, ele levava aquele lugar, que mensagem? Uma mensagem de conciliação. Olha, eu sou judeu, eu estou aqui em Samaria, vamos nos conciliar. Então, a primeira mensagem de Jesus nesse momento é essa, de conciliação, de chegar ao fim aquela intolerância que havia entre eles. Então, quando Jesus e os discípulos chegaram, ainda não entrando na região de Samaria, mas nas cercanias da cidade, havia o poço de Jacó. Aqui eu circulei de vermelho, está pequenininho, mas essa região tinha ali um poço muito utilizado pela população, o poço de Jacó. E Jesus senta ali, eram aproximadamente 50 quilômetros de caminhada que ele e os discípulos fizeram, e os discípulos entram na cidade em busca de alimentos, e Jesus fica ali no poço. Nesse momento, enquanto ele está ali sozinho, aproxima-se uma mulher. E Amélia Rodrigues nos diz que essa mulher ficou muito inquieta, muito nervosa, porque estava ali à sua frente um homem judeu, pela característica, roupas, ela sabia diferenciar, era um homem judeu. O que esse homem judeu está fazendo aqui, né, nas cercanias de Samaria? E ele fala com ela e ela se assusta mais ainda, porque não bastasse estar ali, ele direciona ela e inicia um diálogo. Então, já começam, são dois sustos. Primeiro, por ser um judeu falando com ela, e por ela ser mulher. Então, Amélia Rodrigues nos diz que nem marido, nem o filho, nem irmão poderia falar com a mulher na rua. Então, era uma situação muito complicada. Então, Jesus diz a ela: dá-me de beber. E ela: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ele responde: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela se assusta, porque como é que ele vai dar água a ela se ele não tem nenhum recipiente? O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus responde,
de forma muito calma, paciente, misericordiosa, né? De uma forma, quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, aquela água do poço não é capaz de saciar a sede eternamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Nesse momento, muito envergonhada, cabisbaixa, ela fala a Jesus: não tenho marido. E Jesus responde a ela: disseste bem. Ou seja, ela estava falando a verdade, ela foi sincera com ele, porque aquilo a incomodava profundamente. Naquela sociedade, naquele período, uma mulher, né, não ter marido era uma situação complicada para ela, e ela se sentia angustiada com essa situação. Não tenho marido, pois 5 maridos tivestes, e este que agora está contigo não é o teu marido. E aí ela se assombra porque ele falou algo relacionado à vida dela. Como é que Jesus sabia que ela havia tido 5 maridos? Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, contudo, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Creia em mim, mulher. Não tem acento aí, errei. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ou seja, ela acreditou em Jesus como um profeta, e ela, naquele momento, diz a ele: porque o povo judeu esperava o Messias prometido. Eles tinham isso em mente: vai chegar um momento em que o enviado de Deus chegará e vai nos explicar tudo. Aí o momento em que Jesus fala para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Imagina o assombro desta mulher com fé, porque ela acreditou nele. Então, deixando o seu cântaro, o recipiente em que ela estava ali buscando água, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Enquanto isso, nesse meio tempo que a mulher vai à cidade contar a novidade, os discípulos retornam trazendo comida e dizem a Jesus: mestre, come alguma coisa. Ele responde: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Será que alguém lhe trouxe comida? Os discípulos perguntam. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, o alimento de Jesus era concluir a obra de Deus. Ele foi designado e ele iria se alimentar dessa obra, dessa missão. Quando a mulher estava dando a notícia e muitos acreditaram nela, muitos samaritanos foram ao poço de Jacó para conhecer Jesus. E Amélia Rodrigues nos diz que se formou uma pequena multidão em volta dele. E ele começou a falar para essas pessoas. E aí eles disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, a partir daí, muitos samaritanos se renderam a
realeza, a evidência de Jesus, que ele era o Salvador, o Messias prometido. E essa mulher, chamada Fotina, ela é cultuada como santa na Igreja Ortodoxa, na Grécia, na Rússia. Ela é considerada a Santa Fotina. E tem uma história longa e bonita da vida dela. Ela vai depois com os filhos para Roma, mas aí a gente não vai poder se alongar aqui. Então, vamos começar a fazer as nossas associações. Quando Jesus diz à mulher samaritana: quem beber desta água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, a água viva que Jesus traz, nós podemos fazer a relação com, no Evangelho de João, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, e vós as varas. De todas essas passagens que nós recortamos e vamos conversar, a gente pode dar várias interpretações, nós escolhemos algumas. A gente pode interpretar de acordo com variadas versões, né, variadas interpretações de acordo com o Evangelho. Separamos algumas interpretações possíveis. Quando Jesus diz que ele é a videira, ou seja, ele é a parreira, a árvore, né, a árvore da uva, e Deus é o lavrador, Deus semeou, plantou aquela árvore, e nós somos as varas, somos os ramos dessa videira. Jesus, ele é capaz de nos fornecer a seiva da vida. Numa linguagem figurada, é ele que vai proporcionar os ramos frutificarem. Então, a partir do momento em que nós utilizarmos essa seiva que Jesus nos oferece, nós vamos ser capazes de frutificar, gerarmos frutos, porque somente com essa seiva, somente com essa água viva proporcionada por Jesus, nós vamos ser capazes de frutificar, de gerarmos frutos, que é o que Jesus espera de nós. Nós só vamos conseguir a nossa plenitude possível quando nós admitirmos a necessidade dessa água viva. Enquanto não bebermos dessa água, vamos ter sede eterna. E essa sede a gente pode exemplificar como um vazio que muitas vezes sentimos. Temos tudo o que precisamos e mais do que precisamos, mas às vezes ainda sentimos vazio. Um vazio que a gente não sabe de onde vem. Eu trabalho em escola, sou professora, eu vejo às vezes não, tem crescido muito, infelizmente, o número de adolescentes com depressão. Depressão séria, com uso de remédios pesados. E adolescentes, em uma determinada escola, com muito dinheiro, tem tudo, viajam para qualquer lugar que desejam, tem todo o bem material que desejam, mas estão depressivos, estão tristes, estão vazios. Um deles já falou para mim: eu sinto um vazio. Que vazio é esse? Os pais dão tudo o que eles querem. Que vazio é esse? Então é essa sede que eles têm, e essa só será aplacada com a água viva. E a água viva só o Evangelho, só o nosso Mestre é capaz de nos dar. Então, o nosso objetivo de aplacar essa sede, de tapar esse buraco que muitos de nós sentimos por ausência do Evangelho em nossas vidas. Quando Jesus diz à mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, nós fazemos a relação com: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Nós podemos interpretar essa forma de diversas maneiras, mas aqui nós trazemos a reflexão. Jesus é a porta para a divindade. Jesus é o acesso a Deus. Por meio dele, nós vamos nós vamos mudar o nosso ambiente, vamos passar para um outro ambiente, ultrapassar uma porta e chegar à divindade. Vamos pensar na continuação do diálogo nos padrões de adoração. Como que louvamos? Precisamos ir ao monte para louvar, como a mulher se referia aos antepassados?
precisamos de instrumentos? E Jesus diz: adorarão o Pai em espírito. Será que nós louvamos a Deus da forma certa, da forma adequada? Será que nós pedimos o que realmente precisamos? Em um outro momento, Jesus disse: vós honrais a Deus com os lábios, mas os vossos corações estão cheios de iniquidades. Você sabe que quando nós realizamos uma prece, nós estamos com o nosso coração limpo? Será que fazemos prece, mas ainda pensando no mal, com rancor, com mágoa? Será que essa é a forma que Deus gostaria que louvássemos a Ele? Será que não precisamos colocar o nosso louvor em ação, praticar o nosso louvor, porque prece sem ação? A gente pode pensar em várias formas de adoração pelo mundo, em diversas religiões, mas vamos pensar na nossa religião. Como nós adoramos Jesus e Deus na nossa doutrina espírita? Será que o nosso vício de pedir prece, de pedir passe especial, coloca meu nome na oração, coloca o meu nome, me coloca no passe especial, será que a gente está agindo por onde? Fazendo por merecer? A gente fica muito dependente e a nossa ação, a gente nós nos tornamos muito dependentes dessas ações para nós. Coloca o meu nome na prece, coloca o meu nome na desobsessão. E o nosso louvor, a nossa ação. Então, fica essa reflexão para nós, né, dentro da nossa doutrina, das nossas práticas. Enquanto nós louvarmos sem buscarmos a nossa renovação moral, esse louvor não está indo pelo caminho certo. A gente precisa colocar em prática, nem que seja um pedacinho a cada dia, a nossa renovação moral. Bom, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Quando ele se coloca para Fotina como Messias, e depois, né, no Evangelho de João, ele diz, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus veio para ser o nosso Redentor, nos apresentar o caminho certo, o caminho reto. Veio para nos tirar das trevas, nos tirar da escuridão. E algo que Emmanuel nos traz com relação à humildade. Como que nós vamos chegar, como nós vamos alcançar esse caminho reto? Emmanuel diz que a humildade é a chave de todas as virtudes. E Jesus, ao se colocar como o caminho, a verdade e a luz, ele não se coloca de forma pretensiosa. Só para nós termos, né, um exemplo maior da humildade de Jesus, o nascimento dele. Ele é o nosso governador, ele é o nosso mestre, ele é a luz do mundo, e ele nasceu numa condição de extrema pobreza. Nasceu entre os animais. Ele já chegou trazendo um exemplo que Emmanuel diz que é a chave de todas as virtudes, a humildade. E no livro A Caminho da Luz também, Emmanuel diz: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer a humildade, como dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, vamos pensar nessa fala de Jesus, né? Eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, mas de uma forma que ele nos mostrou a humildade. E só por meio dele, seguindo o exemplo dele de humildade, nós vamos alcançar essa luz. Nós vamos conseguir ser banhados por essa luz que ele nos trouxe.
E no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta e recebe a resposta mais curta, uma palavrinha só. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Simples assim, direto, rápido. Os espíritos nem florearam a resposta. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Aí Kardec, achando que a resposta ficou muito curta, fez uma nota à resposta dos espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, Jesus é a perfeição moral que a humanidade aspira. Nós precisamos seguir Jesus, portanto. Ele é que nós temos que imitar, como aqui João estudou no início do Novo Testamento. Nós temos que imitar Jesus. Vamos conseguir um dia. Às vezes a gente fala, quando a gente sente alguma raiva, né? Eu já ouvi muito isso dos espíritas. Eu não sou Jesus. Ainda não estou lá, deixa para a próxima encarnação, ainda não sou Jesus. Então, vamos começar a imitar Jesus o mais rápido possível. Né? Quando a gente está naquela situação de raiva, ele diz, não, me deixa que ainda não sou Jesus. Mas a gente, né, aos pouquinhos, a gente vai alcançar. Então, ele é o nosso modelo, o nosso guia. Quando ele diz aos discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós associamos ao eu sou o pão da vida. Lá no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. Que pão é esse que Jesus se refere? Né? Não é o pão quentinho com manteiga que a gente adora, é o pão espiritual, o pão da vida, o pão do estudo, o pão da iluminação, da evolução espiritual. Quando Jesus, no Pai Nosso, nos ensinou, né, pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, nós pedimos a Deus, sim, o nosso pão material, nós precisamos desse alimento material, mas também, principalmente, do pão espiritual. Então, pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai-nos o pão espiritual. Então, Jesus se colocou nessa situação de eu sou o pão da vida, eu sou capaz de oferecer a vocês o alimento espiritual, o alimento necessário. Nós aqui hoje, nesse domingo, nós estamos buscando o que aqui? O pão espiritual, o estudo, o ensino, a nossa renovação moral. Estamos juntos aqui, né, em coletivo, buscando esse pão, cada um no seu momento, mas estamos aqui hoje, buscando essa alimentação. Também buscamos depois o pastel da cantina, muito bom, mas estamos aqui buscando o pão, que é o importante da nossa vida, a nossa renovação moral. Agora, cremos não somente por causa do que você disse, quando os samaritanos reconheceram Jesus como Messias e eles falam a Fotina, eles vão dar a ela, né, eles vão, olha, nós acreditamos em você, não porque você disse, mas nós acreditamos nele, nós sentimos aquela vibração dele. E nós associamos com eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Quem é o pastor? É o que conduz as ovelhas, que conduz de forma sábia, né? Que sabe conduzir as ovelhas. E nós somos as ovelhas, mas nós somos ovelhas obedientes? Nós estamos sendo ovelhas obedientes? Não uma obediência submissa apenas por sem nenhum tipo de colocação, mas nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Nós precisamos nos colocar numa situação de ovelhas resignadas diante das vontades de Deus. Não vamos seguir uma obediência cega, aprendemos a nossa doutrina, a fé raciocinada. Então, nós somos
nós devemos ser submissos, mas de forma raciocinada, fundamentada no amor de Deus. O próprio Jesus, como governador, como rei solar, ele é submisso a Deus. Ele coloca, o Haroldo Dutra lembra muito disso, que Jesus sempre colocava: eu vou rogar a Deus, eu rogarei a meu Pai. Ele se coloca numa posição submissa também. E, para falar sobre essa submissão e humildade, trouxe um texto do livro A Coragem da Fé, do nosso querido Bezerra de Menezes. A página é Humildes e Submissos. Vou ler só pequenos trechinhos para adiantar. Filhos, como o doutor Bezerra de Menezes começa, né, para a gente. Sedes humildes e submissos diante das provas que vos afligem. Aceitai com resignação o peso da cruz. E não intenteis opor-vos ao movimento natural da vida, no curso dos acontecimentos que se sucedem. Harmonizai-vos com a vontade de Deus e não queiras modificar com violência o rumo das coisas que concorrem para o vosso aperfeiçoamento. A fé que opera no bem de todos não se caracteriza por passividade. Em nenhum momento, o Dr. Bezerra nos diz que temos que ser submissos, sermos passíveis, ficarmos inertes ao que acontece. Não. Nós temos que agir com resignação, mas lutando pelo melhor. Então, não é passividade. Prosseguir vivendo com determinação, fazendo o que vos seja possível pela melhoria da existência, sem que jamais vos acomodeis. A verdadeira resignação não é retrato de nenhum homem de braços entregues à inércia. Trabalhai na solução das dificuldades alheias e tereis as vossas solucionadas, porquanto é da lei que ninguém seja autossuficiente, o bastante que dispense o concurso do próximo na construção da própria felicidade. Então, essa mensagem de Bezerra de Menezes sobre a necessidade da nossa resignação perante os desígnios determinados pelo nosso Pai. Então, vamos atuar, vamos investir na nossa melhoria, mas de forma submissa às vontades dele. Então, vamos seguir o nosso bom pastor, sejamos ovelhas obedientes. André Luiz nos diz, no livro Vivendo o Evangelho, no volume 1, não é fácil seguir o caminho da ascensão espiritual, mas o Evangelho de Jesus é roteiro certo para a transformação íntima. Então, convidando-te a sair da ilusão do mal para a realidade do bem. Não é fácil seguir o caminho, mas Jesus é o roteiro que a gente precisa seguir. A mensagem de Jesus, quando ela realmente nos toca de verdade, quando não entra por aqui e sai pelo outro, mas quando realmente a gente entende aquilo que ele quis nos ensinar, ela acaba gerando um desconforto em nós. Haroldo Dutra fala muito sobre isso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente aprende realmente, a gente não consegue fazer diferente sem incomodar. Porque a gente sabe que está fazendo errado. A nossa consciência lá já fica pitando, olha, está errado, não é assim que tem que ser. Então, ela é desconfortável. A gente precisa sair dessa zona de conforto quando a gente conhece realmente as palavras de Jesus. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da bondade infinita. Isso Emmanuel nos diz no livro Emmanuel. Jesus é a personificação do amor de Deus por nós. Ele nos enviou Jesus para ser o nosso guia, o nosso mestre, o nosso caminho. Ele personifica o amor do Pai por nós. E para fazer uma relação com a nossa doutrina, porque como nós compreendemos Jesus, como nós compreendemos o Espiritismo, como o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o cristianismo colocado em prática, em ação. A doutrina espírita é a prática cristã na sua essência. E tudo que nós fazemos dentro da nossa doutrina, atendimento fraterno, palestra, passe, estudo, trabalho voluntário, meditação, culto do Evangelho. Essas práticas foram feitas por Jesus há mais de 2000 anos atrás.
Então, o que a gente precisa é interiorizar isso dentro de nós e colocarmos realmente o cristianismo redivivo em nós. Todas essas práticas, Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Para encerrar, eu não trouxe o livro, vou ler um trecho do livro Ave Cristo, de Emmanuel. É a introdução do livro, é belíssima. Depois, se vocês puderem, leiam em casa toda a introdução. Leiam o livro todo, mas a introdução é belíssima. Eu peguei alguns trechos. Ave Cristo. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais que se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreja a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. Então, esse trecho aqui roga recursos. A obra do Senhor nos pede auxílio, requer braços humanos. Quando nós conversamos aqui sobre estarmos hoje, num domingo, buscando o pão espiritual, buscando a nossa própria evolução, mas nós aqui, em coletividade, nós contribuímos também para a espiritualidade. Nossos mentores espirituais aqui que atuam, eles contam conosco, contam com os nossos fluidos para auxiliar o trabalho imenso que é feito no lado espiritual. Principalmente nesse período em que nos encontramos, de conturbação coletiva, né? Dr. Bezerra de Menezes conta com a nossa ajuda, a nossa doação fluídica, para auxiliar o hospital lá no Campo de Santana, o hospital espiritual. Então, ao mesmo tempo em que buscamos a nossa redenção, a nossa evolução, também contribuímos. E Jesus espera isso de nós, a nossa ação, a nossa contribuição. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso a chamamentos do Senhor em toda parte. Então, o Espiritismo clama, né, por almas valorosas de sacrifício. Que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles transformarem espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Será que nós, hoje, teríamos, com todo o estudo que nós temos, mais de 2000 anos depois da vinda do nosso Mestre à Terra, será que nós agiríamos como os cristãos primitivos agiram? Será que nós iríamos sofrer tortura, ir para os circos, os leões, só para colocar a nossa fé ali, viva? Será que nós teríamos a coragem do que ele chama, né, dos pós-apostólicos? Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar se nós teríamos essa coragem de, por Jesus, sofrer as torturas na carne. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O livro Ave Cristo é da década de 50, o iniciozinho da década de 50.
quando Emmanuel escreveu, né, e Chico Xavier psicografou. Essas mensagens, essa passagem, ela é extremamente atual. É da metade do século passado e ela é extremamente atual. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Então, Jesus conta conosco para a evolução do planeta dele, do planeta que ele construiu. Então, ele conta conosco para, a partir do momento que nós alcançamos a nossa evolução, o nosso planeta evolui junto com a gente. Então, sejamos esses braços que Jesus clama. E encerramos nosso estudo hoje com a mensagem de Joana. A mensagem não, uma palavra de Joana, né, de colocar em prática a evangelioterapia, colocar em nossas vidas o evangelho como uma terapia principal da nossa vida, para que a gente alcance a luz, alcance o caminho reto que Jesus nos chama a todo momento. Então, que a paz esteja conosco, muita luz a todos nós.